Sejam bem-vindos ao Marketing Cast, Estratégias de Guerra. Para dominar o mercado. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos recebendo o Péricles Sobrinho, que é proprietário da GPC, Gestão de Projetos Culturais, e nós vamos falar de uma estratégia para você, que é artista, que é músico, que gosta de teatro, artes plásticas e outras coisas. Podemos falar palestrante também? Qualquer área, de qualquer ramo, de qualquer segmento. A gente pode falar para você como é que você faz para captar recursos. O Péricles é especialista e já captou mais de 6 milhões de reais em projetos via Lei Rouanet, Paulo Gustavo e outros projetos. Seja bem-vindo, meu amigo Péricles Sobrinho. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês novamente. E quero dizer que não só o segmento artístico, mas toda pessoa empreendedora pode usar a GPC e o nosso método GPC. Essa era a primeira pergunta que eu ia te fazer, porque eu sou palestrante. E uma das vezes a gente estava conversando e você falou assim, me manda teu portfólio. Aí eu falei, mandei, né? Despretensiosamente. Aí você falou assim, tem umas oportunidades aqui para você. Como é que funciona isso? Quais são as oportunidades que alguém que trabalha com isso, com palestra, ou que trabalha com outras coisas, pode utilizar a GPC para poder chegar a outras pessoas, para poder usar talvez um recurso que não estava previsto naquela estrutura dele? Nós trabalhamos, a GPC trabalha com recursos de incentivo. Não só recurso de incentivo à cultura, mas leis de incentivo ao esporte, as leis de incentivo à criança e adolescente, o FIA, as leis de incentivo ao idoso, o Estatuto do Idoso, e muitas outras. Existem editais no mundo inteiro que podem ser aproveitados na sua área. Por exemplo, temos editais até de $500 mil. E assim, quando a gente fala, às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas isso não é para mim, não é para você, porque você não está usando o método correto. Se você usar o método correto, é para você sim, porque a GPC, ela parte do princípio da catalisação. O que é catalisar? Eu sempre uso o exemplo do Durepox, todo mundo conhece o Durepox. São duas massinhas, uma branca, uma cinza, se não me engano. Sim. Né? E as duas separadas, elas não acontece nada, mas se você une as duas e começa a misturar, aí ela vai ser um produto que vai servir para fazer arte, para fazer escultura, para colar, para reparar um móvel, um objeto, vai servir para inúmeras coisas. Então, catalisar é isso. Quando eu une a GPC com você, que é o produtor, que tem um produto para vender, para colocar no mercado, nós conseguimos catalisar isso para chegar ao seu objetivo final. Qual é o seu objetivo? Desculpa. O meu objetivo, eu gostaria muito de levar a palestra sobre criatividade para o Brasil todo. Esse seria um objetivo meu. Acho que uma das tendências de mercado que a gente tem hoje é o pensamento criativo. E eu sinto que hoje as pessoas, elas têm uma dificuldade em ser criativo. E eu criei na minha palestra eu falo sobre isso, como você faz para ser criativo de uma maneira muito simples e rápida. E esse é o primeiro ponto que na GPC a gente muda na cabeça do produtor ou na cabeça do artista. O seu objetivo tem que ser ganhar dinheiro com o seu produto. Porque você vai dar isso de graça? Você tem Claro que não. uma coisa tão maravilhosa na mão e você está dando de graça ou por preços ínfimos, então você já tem que mudar a sua cabeça. Você tem que ganhar dinheiro com aquilo que você produz. E ganhar muito dinheiro. Ganhar o máximo possível. Não é ganhar uma merreca. Eu conheço artistas maravilhosos que estavam ganhando uma merreca. Poxa, pessoa maravilhosa se apresentando para ganhar R$100 na noite. E hoje ganham 30, 50, 60 mil reais por uma apresentação. Então, essa é a primeira tarefa da GPC na sua cabeça. Sim. É porque tudo ele vai de acordo com o recurso, e é verdade. Eu estudei um monte para poder fazer essa palestra, para poder chegar. Você gastou, né? Gastei. Eu acho que é um pouquinho o pessoal fala assim, mudar o seu mindset, né?
Mas não deixa de ser, porque assim, muitas vezes o artista fala assim, não, a minha arte é para o mundo, a arte é uma vocação, não, a arte é um trabalho como qualquer outro e tem que ser bem remunerado, porque o artista, ele produz algo, né? O artista, eu tô falando de uma forma geral, né? Ele produz algo para a sociedade. Então, a sociedade, ela não vive sem arte. Você pode ver, você acorda escutando música, você vai escutar um podcast, nós estamos o tempo todo, até mesmo, ó, nós, sei lá, você numa cidade, se você vê uma arquitetura bonita, aquilo te dá uma paz. Se você vê uma arquitetura feia, aquilo é pesado. Então, a forma como a gente vive está diretamente ligado à produção artística que se produz enquanto sociedade, né? E é aquela coisa de, ah, não, porque o artista ele tem que fazer, porque é uma forma de se expressar. Tudo bem, é uma forma de se expressar. Só que ele tem que ser bem remunerado para isso. E muitas vezes ele não é, porque ele ainda tem uma visão muito altruísta da produção artística e não tão empreendedora, né? E acho que esse é o teu trabalho também, né, Pérez? Desmistificar e botar na cabeça do artista que ele é um empreendedor como qualquer outra pessoa. Eu não digo nem altruísta, eu digo autossabotista. Ele se autossabota no sentido em que ele, porque você está falando da arte, vamos falar da arte. O artista, ele produz algo que é único. É como a impressão digital, aquela arte, aquela canção que ele compôs, só ele compôs. Não teve 3, 4, 5 pessoas que tiveram a mesma ideia no mesmo e apareceu 5 composições lá iguais. Não existe isso. A arte, ela é única e aquele trabalho que é único tem o seu valor dimensionado de uma outra forma, porque é um trabalho único, né? É um trabalho autoral. Mas não falando só de arte, mas a sociedade, ela vive do esporte. Sim. Você imagina uma sociedade sem esporte? Não. Você imagina, não sei se vocês são torcedores de futebol, mas você imagina uma sociedade sem o Campeonato Brasileiro? Não. Tivemos um ano sem Campeonato Brasileiro, não sei se vocês são dessa época, mas tivemos um ano, 1999, não teve Campeonato Brasileiro. Eu não lembro por quê. Aí, em Foi- 2000, fizeram fizeram uma semi-liga, uma espécie de uma liga Volta João Avelange. de Copa João Avelange. Vasco foi campeão. É. E é por quê? Porque não se admitia como vão ficar sem o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, não dá para viver sem esporte, não dá para viver sem arquitetura. Não dá para viver sem arquitetura. Não dá para viver, não dá para deixar os nossos idosos vivendo de uma forma meio que vegetativa. Precisa ter. Sim. Existem mecanismos, só que faltam pessoas para usar esses mecanismos para que possam dar uma qualidade de vida melhor para os idosos. Eu não tenho dados estatísticos aqui em mente agora, mas muito da verba destinada aos idosos voltam por falta de projetos. Olha só. Caramba. E você vê os idosos aí, muitos, né, numa situação delicada, mas porque não tem pessoas que Sim. estão utilizando dos recursos que já existem, assim como existe para as crianças, como existe para o adolescente, como existe para os diversos segmentos de minorias. Então, existem recursos e esses recursos voltam por falta de projetos. Então, a GPC, ela não quer abarcar o mundo e nem conseguiremos. Então, qual é a nossa plataforma para esse ano? É começar a ensinar aqueles que precisam usar as leis, ensinar eles a usarem as leis. Por isso, Sim. nós criamos o método GPC. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Mas antes eu queria só dar um passo para trás para a gente poder entrar numa outra esfera aqui. Você falou, ó, existem muitos recursos, o recurso volta. Existe recurso a fundo perdido também? Todos são a fundo perdido.
Porque a Lei Rouanet, ela tem, você consegue fazer o recurso através de uma empresa de lucro real, que ela vai tirar o imposto de renda que ela pagaria para o governo, uma parte, 3%, né? 3% ela vai pagar para aquele artista para poder fazer em troca de uma publicidade ou de algo assim. Existem outros tipos de recurso, mas o que mais é conhecido é a Lei Rouanet, né? É o que mais é conhecido porque o pessoal bate muito na Lei Rouanet, né? Sim. Mas a Lei Rouanet pro artista, ele é fundo perdido. Ah, Para quem está sim, utilizando, ele é fundo perdido. Ele não tem que pagar nada sim. para aquilo. Para a empresa também é fundo perdido, porque ela vai, o que ela aplicou, ela recupera Perfeito. no seu imposto de renda, com a vantagem de ainda ganhar publicidade de graça através daquele evento, através daquele projeto. Sim. Agora, existem os editais, né? E existem as leis de incentivo, outras leis, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, que também é fundo perdido, não é? Existem editais de tecnologia, por exemplo, que aí já são um outro tópico, já são financiamentos, mas também são financiamentos não reembolsáveis. Você recebe o financiamento e você só vai pagar esse financiamento se você não executar o projeto. Perfeito. Se você executar o projeto pagou o financiamento. Ele não é reembolsável para quem disponibilizou o dinheiro, né? Então, hoje mesmo está aberto um edital de tecnologia para a região norte e nordeste que vai aportar no mínimo, eu vou falar aqui o mínimo, tá? O mínimo para você receber de aporte não reembolsável é R$ 2 milhões. Tá. É o mínimo. Você pode pegar até R$ 16 milhões, mas o mínimo, se seu projeto for aprovado, é R$ 2 milhões. Você não pode fazer um projeto menor que 2 milhões. E esse recurso, ele não é reembolsável. É um financiamento que não é reembolsável. Você não vai pagar, exceto se você não fizer o projeto. Perfeito. Se você não fizer o projeto, você vai ter que pagar. Quando fala em fundo perdido, não é que você tem que comprovar que foi feito o projeto. Existe Sim. uma auditoria, enfim, né? Uma Sim, prestação a de contas. prestação de contas muito rígida, muito trabalhosa, e é por isso que nós trabalhamos na gestão, porque é a prestação de contas que mata o artista, que mata o empreendedor, que mata... Porque a prestação de contas, ela não se baseia em uma lei. Você é contador, você sabe, existem inúmeras leis. E a prestação de contas, ela tem que estar embasada em todas essas leis. Por exemplo, existe uma legislação de 2015 que determina que todo projeto cultural executado no Brasil tenha no mínimo 10% dos seus recursos aportados para a acessibilidade. E aí, se você não tem conhecimento dessa lei e você deixa passar alguma coisa e não aporta o recurso que era necessário para a acessibilidade, sua prestação de contas vai ser reprovada. Sim. E você vai ficar 5 anos sem poder fazer nada. E para o resto da vida, talvez sem fazer nada, porque o senão não vai para o CADinho. O CADinho não é igual ao Serasa, que caduca, não. O CADinho é para sempre. É para sempre. O CADinho é para sempre, e enquanto você não devolver aquele dinheiro pagando as multas, os juros, e talvez, se você for condenado em algum tipo de indenização, você tem que pagar também, você não vai poder fazer mais nada na vida. Então, por isso que nós atuamos também na gestão, que essa gestão é que garante a continuidade do trabalho dele ad eterno. Enquanto ele puder produzir, ele vai estar fazendo projetos e vai estar ganhando uma remuneração justa. Périx, vamos falar do método GPC, então. O método GPC, você até comentou que ele é diferente, ele é diferente um pouco dessa gestão, mas o que eu gostaria de falar é que hoje você pega o profissional que tem a ideia, você faz uma análise, sei lá, currículo, você faz a gente chama de briefing, né, mas é um resumo do que ele faz, A gente chama de portfólio. portfólio. Você vai atrás dos projetos, ajuda a escrever os projetos, ou escreve os projetos, e depois faz a gestão desse recurso para que ele possa entregar e não ter problemas
com o Cadin, com a Justiça e tudo mais. Então é um trabalho bem completo hoje que o Péricles faz para poder fazer todo esse trabalho, é isso, né? Exatamente isso. O método GPC consiste em gerar, são 3 pilares, o primeiro é o gerar. Então, a partir daquilo que ele já faz, por exemplo, você é palestrante, a gente vai gerar o seu projeto a partir do que você já faz, que são palestras. Perfeito. A palestra, ela não é engessada. E assim como nenhuma outra arte ou nenhum outro projeto esportivo ou nenhum outro projeto de qualquer área ou segmento, ele precisa ser engessado. Por exemplo, um show num bar não precisa ser só um show, ser só um show. A sua palestra não necessariamente precisa ser só uma palestra. A sua palestra ela pode ter um viés cultural. Por quê? Porque você pode palestrar para artistas e empreendedores culturais que não conseguem alavancar suas carreiras por falta de algo que você pode ensinar para eles. E aí você virou cultura no momento em que você está atuando dentro do segmento cultural para que aquele agente cultural possa, a partir daquilo que ele vai aprender com você, alavancar a sua carreira e começar a gerar renda, porque esse é o intuito de qualquer lei de incentivo. Qualquer lei de incentivo, seja ela para criança, para adolescente, para o idoso, ou para a cultura, ou para o esporte, a destinação final dela, o objetivo final, ou macro objetivo, o objetivo geral é criar possibilidades de geração de renda para o agente cultural ou o agente esportivo ou aquele que está fazendo o projeto. Entendi. Esse é o objetivo primordial. Então, nós geramos a partir daquilo que você já faz. Então, conhecendo o artista, a gente vai ver o que ele já faz e vamos começar a gerar o projeto dele. É o primeiro passo. O segundo passo é potencializar, que é o P. Potencializar é transformar esse projeto em algo maior, em algo exponencial. Transformar ele em um projeto. Eu tenho projetos em que a pessoa faz um show, mas aquele show ele é distribuído na internet para um público determinado, patrocinado para que seja entregue para esse público e você consegue potencializar esse show, esse evento que seria ali para 200 pessoas, 400 pessoas, talvez, e você vai entregar isso para milhares de pessoas, milhões talvez. Alguns conseguem, a gente tem uma artista no nosso portfólio que uma das músicas dela atingiu mais de 120 mil visualizações no Spotify. É uma artista desconhecida, gente. Uma artista desconhecida, o normal é ter 10, 15, 20, a família viu lá e nem ouviu tudo, assistiu os primeiros 10 segundos. Então, a artista desconhecida com mais de 120 mil visualizações no Spotify é algo extraordinário. Criamos um projeto de podcast lá na região norte, em que nós propusemos potencializar o podcast para 10 mil pessoas e nós atingimos 100 mil pessoas. Caramba. Então, esse é o potencializar o produto cultural, Sim. né? Potencializar de alguma forma. E o terceiro ponto, que é o C, é catalisar, porque o artista ele precisa catalisar o seu projeto cultural de modo a que ele venha gerar um legado, e um legado duradouro. Então, como podemos catalisar? Existem diversas formas, a gente estuda caso a caso, mas uma das formas de catalisar é criar, por exemplo, bate-papos com especialistas e com pessoas do meio ali aonde o projeto cultural, né, o público-alvo do projeto cultural, para que as pessoas possam se inspirar naquele projeto para fazer os seus próprios projetos, Sim. né? Eu sei que você é palestrante e você pode ensinar a fazer palestras. Sim. Então, um artista, ele pode, de repente, virar um palestrante.
Tem vários casos também, né? Inclusive de gente que faz stand-up. Eu já fui numa palestra do... Não, o Murilo Gun. O Murilo Gun era stand-up comedy e virou palestrante. Sobre Ele empreendedorismo. Ele era palestrante. Virou stand-up comedy. E voltou a ser palestrante. Ah, é? Aham. Ele dava palestra quando ele tinha 15, 16 anos sobre tecnologia. Então, esse é o catalisar, onde você vai gerar algo que vai se tornar duradouro naquela pessoa que está assistindo o seu produto, que tá comprando, que está adquirindo o seu produto. Então, tudo é possível dentro do método GPC, um método validado que a gente consegue, em qualquer área, em qualquer segmento, transformar o seu produto cultural, o seu produto esportivo, seja lá o que for o segmento do seu produto, transformar ele em algo que vai durar gerações. Tá, mas e daí, por exemplo, quando o cara, sei lá, já deve ter passado, ou seja, já deve ter visto esse tipo de coisa, né? Tá lá, o artista quer fazer sei lá, ele era pintor, quer fazer um quadro. E aí outras pessoas olham pros quadros do cara e falam assim, mas isso não é arte, isso daí não, sei lá, o estilo do cara, né? Sei lá, É normal. é que ele pinta lá, joga um monte de coisa de tinta lá no Isso é quadro, e normal. daí a galera fala assim, não, mas isso aí, que sentido que tem esse, né? E tal. E como é que é visto? Qualquer coisa pode ser considerada arte? Existe um. Como é que. Veja bem, eu não sou a pessoa que posso me colocar como julgadora da arte de ninguém. A Lei Rouanet tem um aspecto bem interessante da lei, se você conhecer a lei e suas instruções normativas, que ela não entra no mérito da arte. Ela entra no mérito da gestão, se está de acordo com a lei. Se estiver de acordo com a lei, pode ser jogar uma tinta dentro desse copo d'água e nem eu nem a Lei Rouanet julga. Quem vai julgar? O espectador. Então é por isso que é importante o potencializar, porque o potencializar vai levar essa arte para talvez alguém que o entenda. Porque aquele que está julgando, que está dizendo que é uma besteira, talvez não seja a pessoa que entende, que está entendendo o que o artista quer mostrar. E ele vai ter público, e a gente pode... quantos artistas plásticos foram ignorados durante anos Não, o próprio Van Gogh, né? porque não entendiam a sua arte? O Van Gogh, com expressionismo, e, cara, fez de uma impressionismo, desculpa, fez a arte de uma forma que catalisou, vai durar para sempre. Pra sempre. E é único, né? E é único. É único. Toda arte é única. Então, às vezes você olha e diz, pô, mas o cara jogou uma tinta lá na tela, isso não tem nada a ver para você, mas de repente lá no Japão a gente encontra um cara que diz maravilhoso. E eu vou te dar o exemplo do quadro da banana fixada com Ah, que o cara veio só a banana. que ele Pagou uma fortuna. arrecadou por quanto? Não lembro a cifra agora, Milhões. mas foi milhões. Foi lá e comeu a banana. E pegou e comeu a banana. Mas o artista falou, você pode comer a banana e pôr outra no lugar, porque a banana vai estragar. E você pode comer e depois colocando outra, ela vai durar. Enquanto houver banana no mundo, o quadro vai durar. Que O doideira. artista colocou lá nas regras, Da né? descrição. Que tinham as regras para comprar ali. Então, a arte é algo que você não vai entender. Talvez entenda, talvez não entenda. Então não cabe a mim, não cabe a você. Eu preciso apresentar isso ao mundo, porque o mundo é ávido de consumir, seja lá o que for. O mundo quer consumir. É, o mundo... Então, às vezes, por isso que eu digo que não é altruísmo, é autossabotagem. Às vezes você se sabota, o artista diz, mas ninguém vai gostar disso aqui. Não, alguém vai gostar. Apresenta para o mundo. Sempre tem Deixa o alguém que vai mundo ter uma decidir. audiência. Eu tinha um amigo meu que uma vez ele tava numa exposição de quadros, né? E aí estavam todos em volta de um quadro lá e tal. E aí tinha um pessoal criticando, né? Porque esse quadro aí não tem. Tipo, da tinta, né? Jogou Sim. tinta no quadro e tal, não sei o quê. E aí tinha um pessoal lá que tava criticando, porque esse quadro não tem nada a ver e tal. Aí disse que ele virou assim e falou assim:
você só pode enxergar o que você tem dentro de você. Não. Oh, meu Deus, é magnífico. Você só consegue enxergar o que tem dentro de você. Aí pronto. Por isso que vocês estão criticando, vocês não estão enxergando. Plantou semente na cabeça de cada um. Porque dentro de vocês é vazio. Então é isso. Às vezes eu gosto muito. Eu fui artista plástico quando adolescente, fui poeta. Hoje eu faço gestão, mas a arte sempre teve muito presente na minha vida. Então eu gosto muito de poesia até hoje. Então muitas vezes você lê uma poesia e diz: isso não é poesia, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você. De repente ele está atingindo alguém que para aquela pessoa tem alguma coisa a ver com ela. Então, e assim é na música, e assim é em qualquer tipo de arte, né? Você falou da arquitetura, né? Que às vezes você olha a arquitetura e você fica meio deprê, né? Uma arquitetura feia, mas é feia aos seus olhos. O artista que criou aquela arquitetura, porque é um artista, ele viu beleza naquilo. Tem uma cidade no Paraná que eu não vou dizer qual que é, Pericles, mas ela foi feita, ela só tem meio asfalto. Acho que é isso que o Castilho está querendo dizer, desculpa botar a palavra na sua boca, tá? Ela só tem meio asfalto. É uma cidade assim, que ela foi feita, sei lá, 30 anos atrás, foi feita uma camada de asfalto na avenida principal e só. Então ela não tem uma arquitetura. Ah, sim. Ela não tem uma arquitetura, ela só foi um conjunto de casas que foram colocadas ali, dispostas de qualquer jeito, e todas as outras ruas são de terra, então é bem... Talvez hoje, até essa cidade hoje tenha uma estrutura melhor. E vai chegar o dia que pessoas de grandes centros vão procurar essa cidade para se instalar onde não tem asfalto, aonde não tem nada, porque estão cansados de viver naquela arquitetura, né, de concreto e cimento e asfalto, e vão procurar essas cidades. Quando eu falei em arquitetura feia, não é assim. Eu falei no sentido de que muitas vezes a arquitetura é feita para te trazer uma sensação. Às vezes a arquitetura dá uma sensação de tranquilidade e às vezes de opressão. A exemplo, igrejas. Igrejas que são altas, né? Tem aquela abóbada toda. A arquitetura das igrejas é feita daquela forma para que quando você entre na igreja, você sinta o divino grandioso. Então você se apequena frente a Deus. Por isso que a estrutura de uma igreja, por exemplo, uma catedral, ela é gigante em cima, assim. Você olha para cima, é gigante aquilo, quer dizer, você se sente pequeno, porque o efeito que se quer é que você se apequene perto de Deus, né? Que você possa se colocar numa posição de dependência. E aí tem lugares, por exemplo, que você vai num ambiente que é muito moderno. Então você respira informação, né? Por exemplo, quando eu morei na Austrália, eu vi um prédio que a fachada do prédio, se você olhasse de longe, tinha o rosto de um aborígene. Que legal. Então, tipo, era como se fosse Interessante. é um prédio, mas que ao mesmo tempo era um quadro para a cidade. Então, assim, são efeitos que a arquitetura dá. Por outro lado, se você for, por exemplo, numa arquitetura mais gótica, ela traz um quê mais de místico, escuridão, e aí cada caso é um caso. O próprio Niemeyer, né? Aqueles vãos gigantescos, Curvas e mais curvas. curvas, então aquilo em arquitetura são elementos orgânicos, né? Aquela coisa mais curvilínea, né? Então, são efeitos também, efeito de você se perde numa vastidão. E é interessante você falar de arquitetura, porque a arquitetura ela é um projeto cultural também. Existem verbas para a arquitetura, principalmente para o restauro de arquiteturas, restauro de museus, restauro de teatros, restauro de locais que são pontos de cultura, e também para a consecução desses pontos de cultura, né? Para a execução, para o fazimento desses pontos de cultura.
Vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, você, não sei se tem aqui, mas uma biblioteca com um planetário. Não tem. Imagine uma biblioteca que tem um planetário, que tem uma sala de games, que tenha uma sala de cinema, porque o cinema é um produto bibliotecário também. Sim, Sim ou não? sim. As pessoas ainda não entenderam isso, mas né? Existe uma bibliografia cinematográfica já muito grande no mundo e no Brasil também. Então imagina um projeto desses. Qual a criança que não ia dizer, pai, mãe, deixa eu ir na biblioteca? Por quê? Porque você vai trazer algo, a expectativa que ele quer de uma biblioteca, né? E até, por exemplo, eu iria numa biblioteca se tivesse um cinema onde eu pudesse assistir, né? Filmes do passado que eu não tive a oportunidade de assistir, por exemplo, os filmes de Chaplin. Amaria Sim, visitar uma biblioteca para assistir os filmes de Chaplin. sim. Então, a arquitetura, ela é sim um produto cultural que pode ser usado e que nós podemos trazer verbas para esse produto usando o método GPC. Que legal. Aí, ó, você tem um arquiteto para a gente conversar, Não, tem. Eu tava até pensando aqui, porque Cascavel já teve uma produção cinematográfica muito grande, né? Cascavel já foi um polo cinematográfico mas se no eu Brasil. quiser conhecer, eu vou aonde? Na Biblioteca Municipal aqui tem alguma Tem coisa. um museu de imagem e som, né? Tem um museu de imagem e som. E tem também. Talvez eu vá errar, assim, vou Mas começar uma são- gafe aqui, mas tem o cinema do Sesc. Pois é, mas Em são Cascavel também ambientes. transmite algumas coisas. O que acontece? Eu sei que as coisas existem, mas são ambientes que estão desconectados. Sim. Completamente. São Porque desconectados. qual é a filosofia do shopping? Qualquer lugar tem shopping. É. Cascavel inaugurou um shopping recentemente, eu tive lá algumas vezes e as vezes que eu estive está absolutamente lotado. Sim, Por que lota o shopping? Porque é um ambiente conectado, perfeito. onde interesse comercial. onde você tem diversão, as crianças amam aquilo ali, se deixar eles ficam o dia inteiro, a semana inteira. As mulheres amam aquilo ali. Muitas bolsas, muitos sapatos, né? Homens amam aquilo ali porque tem uma praça de alimentação, né, Castilho? É verdade. Pra quem gosta de comer, Gosta, né? Então, ambientes conectados. Então, a gente precisa mudar. Isso não funciona mais. Você precisa conectar os ambientes em um só. Por isso que eu digo uma biblioteca que tivesse um planetário, que tivesse uma sala de cinema, que tivesse uma sala de games, que tivesse Por que que a criança não pode conhecer o game que eu usei quando eu tinha meus 15 anos? nossa, Isso vai encontrar onde? Na E biblioteca. sabe que agora me caiu uma ficha, porque se você for olhar quer dizer, hoje ainda mais, né? Mas a nossa geração foi uma geração que, de certa forma, começou a ter o contato com os games de fliperama, esse tipo de coisa. E hoje isso tá na cultura pop. Sim, Tá na cultura pop. Hoje tá na cultura pop. exatamente. Você tem elementos, por exemplo, que de vídeos, né? Claro, você tem a parte cinema, etc, etc. Mas hoje o Brasil ah, me chama muito a questão por exemplo, o Chaves, o Chapolin. Cara, o movimento nacional. Todo mundo no Brasil conhece. Sabe que E a cultura pop? ele é mais famoso aqui do que no México? Sim. É mais famoso aqui. Para você ver aonde Mas é a cultura pop. É. Mas aí você um ponto legal, né? Por que que o Chaves não fez tanto sucesso no México e fez no Brasil? Porque ele passou no Brasil. Se não tivesse passado, nunca teria feito sucesso. Ele foi apresentado no Brasil. Então, veja bem, você não pode dizer, não, esse produto aqui não é legal. Não. Potencializa ele, leva até onde o público possa vê-lo, porque você vai encontrar o público que vai gostar daquele produto. Você pode não ter gostado, pode não ter um produto ideal para Cascavel, mas pode ser um produto ideal para o Acre. Tem um filme chamado Andy Kaufman.
Ele foi um artista, na verdade é um filme biografia, né? Do Andy Kaufman. E o Andy Kaufman, ele foi um cara que ele quis revolucionar. Quis revolucionar, não, ele é um protestante da comédia, vamos dizer assim. Ele era um cara, então, que ele fazia muitas piadas que eram pra ele. Então, por exemplo, tinha o evento, tinha a apresentação de Natal na televisão. Então ele tava lá, aí ele falava assim, viu? Aí os diretores da televisão, presidente da televisão e tudo mais, ia passar pelos Estados Unidos inteiro. Ele botou uma falha na televisão. O cara falou assim: nós somos o maior veículo de televisão dos Estados Unidos e temos uma falha na TV, que absurdo. Ele falou: não, eu coloquei de propósito. Você já pensou quantas pessoas vão dar tapa na televisão nesse momento? A piada era sempre dele, do Andy Kaufman. E ele fez, a partir do momento que Ele ria dos, ele ria da reação. Exatamente. E aí tem uma cena nesse filme que ele fazia isso, ele começou a ficar tão incomodado com as pessoas irem só pra ver os episódios de comédia dele, que ele não queria mais fazer isso. Então ele passou a ler livros. Ele abria o teatro, começava as apresentações e começava. Vou ler o livro, sei lá, fala o nome de um livro, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Então eu vou ler O Pequeno Príncipe. E ele só lia o livro inteiro. E as pessoas começavam a sair do teatro. Começavam a ir embora do teatro, porque eu não vim pra ver isso. Eu não vim pra ver um cara. No final de uma dessas apresentações, tá um cara sentado assim, olhando. Ele termina, muito obrigado, é isso. Só tem uma pessoa na plateia e esse cara aplaude ele. Então, independente de qual seja a arte, sempre vai ter alguém Que quer consumi-la. que quer consumir. É isso. Então é nesse ponto que a GPC entra com o artista, porque o artista, naturalmente, eu peço toda a desculpa possível, né, para os artistas, mas ele naturalmente ele se autossabota. E eu vou dar, e não é porque ele é desconhecido, quantos artistas maravilhosos em pleno sucesso de repente se suicidaram? E o que é isso? Se não é o cúmulo do ápice da autossabotagem. Então o artista, ele se autossabota. Lógico que ele precisa de ajuda. Por exemplo, a precificação da arte dele. Quanto custa a arte dele? Ele não sabe. Sim. O que ele entende como precificação? O que a pessoa está disposta a pagar. E o que normalmente estamos dispostos a pagar? Nada. Normalmente você quer pagar nada, Sim. né? É isso. Queremos sempre pagar a meia entrada, né? Eu conheço pessoas que estão o tempo todo se matriculando em alguma coisa para ter uma carteira de estudante. Conheço gente que vende carteira de estudante. Por quê? É ilegal, não faça isso, tá? Muito errado e... E por que a pessoa compra uma carteira de estudante falsa? Porque ela não quer pagar pela arte que está sendo... Aliás, a apresentada. minha entrada é a metade do dobro hoje em dia, né? Ele entrou no custo operacional de muitos locais, né? Se você pensar no padrão comum, né? Shopping, cinemas tradicionais. Mas se você pensar no padrão de cultura incentivada, não é assim, minha entrada é minha entrada. Porque na lei de incentivo à cultura, você vai cobrar o preço justo, você não vai cobrar o preço que você quer. Existem parâmetros. Ah, não sabia disso. Existem parâmetros, né? Eu não posso cobrar... A ingresso no cinema tá R$70 ou mais. Eu paguei eu acho que é isso, R$70 a inteira. Jamais você pode cobrar isso na Lei Rouanet. Preço máximo vai ser 50 e a metade é 25. Entendi. Sem contar que você tem que dar ingressos gratuitos para a população vulnerável, para os idosos, para as crianças. Algumas faixas da população, elas não têm entrada livre. Não tem entrada livre. Então, existe a precificação, é algo que precisa entrar na cabeça do artista, que ele tem que aprender a precificar o seu evento. Não enlouquecer, querer cobrar o que não vale, mas também não se auto-sabotar e deixar por um preço que não paga o seu trabalho, que não o remunera de forma justa.
Então a GPC ela entra nisso. A gestão de projetos culturais, ela vai desde formatar o artista, e a gente fala isso porque muitas vezes a gente precisa resetar ele mesmo, resetar do zero, formatar e falar, não, agora você vai começar de novo, você vai começar uma carreira agora. Porque você era um artista que fazia sua arte, e eu não critico, tá legal. Mas agora você vai fazer uma carreira, você vai ter uma planificação, nós vamos fazer um planejamento onde você vai subir degraus, você vai ter uma escalagem. De certa forma, o seu serviço, você produtiza algo que o artista produz. Então, digamos, ele produz arte, beleza, essa arte é um produto. Então vamos desenhar ele como um produto. Tô correto ou tá errado? Porque quando você fala em resetar, seria assim, pegar o artista que ele está produzindo, peraí, isso aí, o que você está produzindo é um produto. Vamos então delimitar esse produto de arte para poder vender ou captar recursos, correto ou tô errado? Você tá meio certo, meio errado. Então vamos lá novamente. A gente não reseta o produto, a gente reseta o artista, A cabeça dele, né? a cabeça dele. O artista tem que ser resetado. O produto continua igual. O produto vai entrar no gerar. Eu vou gerar a partir daquilo que já existe. Não sou Deus para gerar a partir do nada. Uhum. A partir do que já existe. Então nós vamos trabalhar ele. Mas o artista tem que ser resetado. Eu vou dar um exemplo aqui e peço a permissão da minha amiga Márcia Guiar, que é uma artista que está no nosso portfólio. Márcia Guiar, ela ela é uma artista que ela fazia dança do ventre, ela fazia eventos teatrais esporádicos e ela compunha alguma coisa. A partir do momento que ela começou a trabalhar com a GPC, hoje ela é uma diretora, produtora de audiovisual. Hoje ela faz um podcast de absoluto sucesso na região norte. Hoje ela é escritora, patrocinada pela Caixa Econômica Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet. E hoje ela faz diversos produtos culturais. Então, o artista, ele não necessariamente, se ele é um palhaço, quem é que é palhaço aqui? Você, né? Eu fiz o curso de palhaçaria. Então, não é porque você é um palhaço que você tem que necessariamente fazer palhaçada. Você pode fazer palestras para palhaços. E você pode fazer diversos produtos culturais dentro da expertise que você tem de palhaço. Por exemplo, você pode fazer empreendedorismo para os palhaços, porque você conhece, você sabe como é ser o artista palhaço, e isso te capacita para que você possa desenvolver algo para aquele nicho de, digamos assim, né, de arte, para aquele segmento. Então é aí onde a GPC entra. Quando a gente reseta o artista, a gente passa a entender, olha, você não é só isso que você pensa que é. Você é muito mais que isso. Eu estou com um artista agora no meu portfólio, que ele é um guitarrista pós-graduado em música, especialista em tudo, e nós estamos resetando ele porque ele não é só um guitarrista. Nós estamos fazendo agora um projeto onde ele vai fazer imersões com guitarristas para que ele possa aperfeiçoar a técnica dos guitarristas para que eles possam aumentar o seu cachê. Por que o cachê dele está no nível K? Porque ele não tem uma especialização que tem o nível aqui. Então ele precisa se especializar para ele conseguir. Vocês lembram da guitarrista do Michael Jackson? Que no último show, que não houve, nos ensaios, ela tinha lá 5 minutos de solo de guitarra. Então, para chegar nesse nível, tem que ter essa especialização, entendeu? Então, é importante. Então, o nosso artista aqui, a qual eu me refiro, ele
começou a entender, não, realmente, eu não sou só um guitarrista. Eu sou um cara que eu posso impulsionar a carreira de muitos que estão aqui querendo chegar no meu nível. Então é esse o reset que a gente coloca na cabeça do artista. O artista ele tem muita coisa para oferecer, só que ele não sabe disso. E na hora que a GPC entra com o artista, ele começa a aprender. Seria muito interessante se nós conseguíssemos difundir isso para um grupo maior de artistas. Nossa, seria maravilhoso. Aí teria que ser uma política de governo, né? Eu gostei muito da ideia do Biblioteca com Games. Eu ainda tô com isso na cabeça. Game, cinema Cara. e muitas outras coisas, tá? No fim do dia, o que as pessoas querem é entretenimento. Sim, O que sim. as pessoas querem, as pessoas vão no shopping pelo entretenimento, por ter o que fazer, né? É um ambiente seguro, controlado, você tem comida, você tem... As crianças têm um negocinho ali. Pode tem alguma lei que impeça que a biblioteca Nada, pode ter comida? absolutamente nada. Existe. Absolutamente nada. O que que Inclusive, existe? Uma falta de visão de alguém que não pensou. Poxa, Mas aqui entraria como um centro cultural, né? um mercado Um cultural. mercado cultural. mercado cultural. Porque, ó, fim de semana eu assisti um filme do Mario com a minha filhinha. E aí eu fiquei pensando, cara, ela não sabe que começou na Nintendo, Não. né, com a Nintendinho e tal. Parcela da biblioteca. Isso é cultura pop. Eu estava assistindo, desculpa, eu assisti com a minha filha o Igual Branca de Sonic. Neve. Qual o Sonic? Assisti o Branca de Neve. E aí, minha filha já assistiu, ela tem 12 anos, acho que é o terceiro, quarto Branca de Neve, versão Branca de Neve que ela assiste. Mas eu tava falando para ela, filha, você precisaria conhecer a versão original do Disney. Sim. Que na Não é dos versão irmãos Green, né? original- Porque a dos irmãos Green é pesado. Não, a do Disney, né? É do filme, porque a gente tava no filme, né? Assisti a versão original lá do Disney. Sim. Foi ele mesmo que fez aquela lá. Acho que o primeiro desenho, a cores, alguma coisa. Eu lembro que esse Branco de Neve foi uma coisa que Revolucionário. revolucionou. Funcionou. Então, e a gente tem dificuldade para colocar, tem na internet, mas a internet não dá o glamour que o Disney merece para eu levar a minha filha para assistir. Se houvesse uma biblioteca onde eu pudesse, ó, vamos lá na biblioteca, Assistir. que nós vamos ter acesso a isso aí e vamos assistir. Então, eu acredito que muita coisa seria resgatada culturalmente, não só de cultura, mas né, hoje está se travando uma guerra geopolítica. Os jovens têm, eu tenho um filho de 20 anos, então ele entende, mas quando ele vai conversar comigo, eu começo a mostrar para ele algo do passado, como já aconteceu na Guerra Fria, como já aconteceu antes, né, na Segunda Guerra. Ele, eu não tinha pensado nessa. Então, se você traz a geopolítica para uma biblioteca, fica muito mais fácil de você entender como funciona, como foi ao passar do tempo, né? Como chegou. Os Estados Unidos não virou potência mundial do dia para a noite, já houveram outras potências. Sim. O jovem hoje nem sabe disso, que já houveram outras potências para trás. Então, uma biblioteca cultural que tivesse todos esses segmentos seria fantástico nos dias de hoje. Vamos fazer. Topei já. Já topei. Né, Castilhos? Castilho tá com uma cara de eu vou voltar para engenharia. Não, fui longe aqui, mas Viajou. viajei. Viu? Viajei. Compartilha. Sou um artista, sou um produtor cultural, sou... Como é que eu encontro o Péricles? Como é que eu encontro a GPC? A GPC no Instagram, ela vai estar @gestão de projetos culturais, sem os acentos, sem... É só acento, né? Só o ão, né? Não vai ter ponto, não vai ter espaço, não vai ter nada. Não espaço, nada, né? Gestão de projetos. Gestão de projetos culturais. É o @ no Instagram. Mas aqui em Cascavel, você pode procurar aqui o Coworking do Castilho, Perfeito. que é onde nós nos encontramos aqui. Pode procurar o Coworking,
que todas as informações vai ser resolvida aqui no coworking. Na rua Souza Naves, 3909, centro de Cascavel. Cascavel. É isso aí. Ok? Show de bola. Péricles, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por estar presente aqui com a gente e por nos ensinar tanto sobre isso e por ter compartilhado tantas estratégias e ideias do que o artista... A gente está falando do artista aqui, mas ele é mais amplo do que isso, né? Muito mais amplo. Muito mais amplo do que isso. Então, para que essas pessoas possam mudar talvez um pouco a cabeça delas e saber que existe algo maior por trás que elas poderiam criar. Eu que agradeço e assim, só para finalizar, dinheiro tem, o que falta é projeto. E aí está GPC para poder escrever os projetos que são necessários. Show de bola, hein? Que legal. Muito obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Artencast Estratégias de Guerra. Para dominar o mercado. É isso aí. Comenta aí embaixo o que você mais gostou desse papo. Um grande abraço.